A gente está em um dos maiores déficits fiscais da história do Brasil. Não existe mais aposentadoria. Isso é uma grande mentira, uma grande pirâmide. Qualquer pessoa que fala para você que você vai se aposentar está mentindo para você, né? Isso aí talvez um dos maiores golpes que existem falar da aposentadoria no INSS. Matematicamente é impossível ter aposentadoria. Uma companhia, Igor, é como se fosse um corpo humano. O que é mais importante, o cérebro, o coração ou o estômago? O cérebro. Os três, irmão. Se você perder qualquer um deles, você tá morto. Qualquer um desses aí eu morri, é verdade. Pô, isso é a companhia, entendeu? É verdade. Eu faço esse exercício com meus executivos direto. Aí sempre responde alguma coisa e fala, como é que você vai viver sem estômago? É verdade. Não é como é que você vai viver sem coração? Não tem como. Então, é uma organização que cada órgão ali, cada executivo, cada área tem um papel importante. Cara, o meu facilities pra mim é tão importante quanto minhas vendas. Porque, cara, se eu não tiver internet e computador funcionando, o cara vai vender como? Entendeu? Então, eu sempre tô promovendo isso e uso uma comparação pros caras. Eu falo, galera, imagina que o G4 é a ordem de Cristo. E que a gente está atravessando ali o mar Atlântico em busca de descobrir novas terras e expandir as rotas marítimas e a nossa crença aqui, né? E aí, pô, estamos no mesmo barco. Aí se um grupo tá discutindo com o outro, a gente tem que entender que, meu irmão, nós vamos passar um mês nesse negócio aqui, não adianta, a gente tem que se resolver, entendeu? Então, quando você começa a promover isso dentro do time, a colaboração, fica mais fácil trabalhar. Agora, eu não vou dizer pra você que é 100% assim, que eu sou bem sucedido o tempo inteiro assim, que eu não tenho conflitos internos. Eu tenho conflitos internos. Se tem um negócio que eu falho hoje nisso, entre promover colaboração entre as áreas da companhia, eu tento ser muito bom nisso. Eu acho que eu acerto mais do que eu falho, mas eu ainda falho e estou o tempo inteiro tentando achar formas de criar incentivos onde o máximo global é priorizado frente ao máximo local e onde os executivos têm o interesse de se ajudar e promover colaboração. Isso é a parada mais difícil para a empresa grande, irmão. Cara, imagino que sim. Mas eu fui descobrindo também que isso é um problema em empresas de todos os tamanhos, cara. Eu troco ideia de vez em quando de uma certa forma, sim. Com os executivos de umas empresas gigantesconas, tipo os caras da Ambev. Sim. E eles me contam algumas coisas que acontecem nesse sentido, uma falta de coesão às vezes. Mas, cara, como é que foi, com todo respeito, mas como é que foi moer aqueles, sei lá, 30 caras lá no acho que Canal Foco? É no Foco, não foi no o Foco. debate contra um patrão contra 30 demitidos, Isso, né? um patrão contra 30 demitidos. Por que passou pela tua cara? Como é que chegou esse convite aí? Cara, o Daniel Levy, ele me conhece porque ele faz a comunicação do Zema. Tá. E ele também faz kite, eu também faço kite e tal. Ele me conhece. Ele falou, cara, eu tô com uma ideia de fazer um debate, um patrão contra 30 demitidos. E tem um que bombou antes de mim, que era um cristão contra 30 ateus. Sabe? Que tem um pastor lá que foi lá e foi super bem sucedido no debate também. Então o canal já tinha bombado com isso. Ele falou, você topa isso? Aí eu falei, cara, eu topo demais. Bora fazer isso. E aí eu tenho alguns amigos, grandes empresários de empresa listada e tal, que é como se fosse um conselho que eu tenho ali. Não é formal, mas são meus amigos. Eu mandei no grupo com eles, falei, galera, eu vou nisso. Aí o cara falou, cara, você tá maluco, você vai cancelar isso agora. Se você for isso, você vai ser destruído. Qual é a chance de alguém ser razoável com um cara bem sucedido, que é polêmico como você? Você vai falar algumas coisas ali que nego, vai ser mais um cancelamento, mais uma mulher CEO. Você quer isso mesmo? Eu falei, cara, eu discordo. Eu acho que é uma boa oportunidade para eu mostrar a diferença gritante entre o que é ser um oligarca e o que é ser um aristocrata. E eu não tô indo lá para destruir ninguém. Eu tô indo lá para acordá-los, tirá-los da caverna de Platão e mostrar que existe uma realidade além dessa dicotomia provocada pelos oligarcas, pelo sistema, pela mídia e pelos grandes oligarcas, que querem sempre criar esse movimento separatista entre patrão e empregados, né? Entre empregado e empregador. E a real é que é o seguinte, eu fui nessa vibe. Pode ver que em momento nenhum eu ataquei ninguém, que em momento nenhum eu subi meu tom com ninguém, pode ver que eu fui extremamente educado com as pessoas. Por quê? Primeiro que eu não sou melhor que ninguém ali. Segundo que eu já estive no lugar deles. Eu sei que passa na cabeça deles. Acho que essa é uma grande diferença que eu tenho na minha cadeira versus outros grandes executivos que estão em um lugar parecido com o meu. Eu morava em favela, então eu sei exatamente o que esses caras pensam, porque eu já pensei parecido. E o terceiro elemento que eu queria mostrar para eles aqui é que o sistema, liderado pelos oligarcas, eles tentam criar essa separação porque o sistema vive disso. A hora que nós acordarmos e ver que, na verdade, a simbiose
entre o empregador e o empregado é o que constrói o Brasil, que os impostos nascem daí, inclusive recorde de arrecadação, ano após ano, né? E mesmo assim só aumenta a dívida PIB. A gente vai ver que é o seguinte, cara, então peraí, existe uma casta, a gente é quase com um sistema de casta indiano, existe uma casta superior que não paga o preço de estar errado, que eles não têm preocupações financeiras na vida, que ele governa para poucos e ao seu bel prazer, sem compromisso com o erro, e quem paga essa conta sou eu tomando risco e empregando pessoas e o empregado doando a sua vida para poder pagar suas contas. Esse é o oligarca, esse é em quase que a totalidade, totalidade do nosso sistema, dos nossos governantes. De quase todos os sistemas. De quase todos os sistemas. O mundo é governado por uma oligarquia. E essas oligarquias, elas existem, porque o Aristóteles descreve exatamente no Ciclo de Governo, no livro A Política, onde ele fala que um governo de um homem virtuoso, ele busca o bem comum. Uhum. Então o aristocrata, ele chama de aristocrata esse homem virtuoso, né? Ele tem dinheiro e poder como meio para atingir um bem comum. O oligarca, ele usa dinheiro e poder como fim. Então ele tá ok em passar por cima do bem comum para atingir o objetivo final. É como se o aristocrata tivesse Deus como objetivo final, eu chegar próximo da santidade, e o aristocrata, o Deus dele é dinheiro e poder. Ele passa por cima de todos para poder fazer isso. Tá. O sistema... O aristocrata é necessariamente cristão? Eu não posso afirmar isso. Eu sou cristão. Eu não posso afirmar que todos são. Tá. Talvez tenham aristocratas que não sejam cristãos e que eu não conheço. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, pode ter gente que eu não conheço. Todos os caras que tu considera aristocratas são cristãos? Todos são. Tá. Até porque não é o que eu considero. Existe uma definição pra isso, né? Que não, é quem criou esse termo. É justamente porque, como tu não conhece todos... Tá. Todos que eu conheço. Tá bom. Né? Então, de novo, não é o que eu acho. Aristocrata, eu acho que eu sou aristocrata. Não, velho. Tem uma definição pra isso. Quem criou chama Aristóteles. Tá lá no livro A Política qual é a definição dele de um aristocrata. Qual que é a história da oligarquia aqui, cara? Ela precisa fazer com que a gente fique se batendo aqui embaixo pra gente acreditar que tem um salvador aqui em cima. Tá. E aí esse salvador é o Estado. Aí o Estado fala assim, vocês deveriam odiar os bilionários e a gente deveria taxar os super ricos, o rico vai pagar a compra. Eu vi uma declaração do Lula hoje, na mídia lá, ou ontem, sei lá, dele falando assim, eu não vou permitir que ninguém roube o Brasil. Ele é tão egoísta, né? Só pensa nele, né? Eu vi essa declaração dele. E essa é a definição da oligarquia, irmão. Sabe? Tipo assim, e os caras, eles caçam da nossa cara. E, cara, eu faço parte de um ciclo de poder e eu já vi cada coisa que me dá nojo de um grupo de pessoas. Eu não posso afirmar que 100% dos homens que estão no poder são oligarcas. Existem alguns aristocratas. Mas o Aristóteles ele deixa claro nos ciclos de deturpação de governo o porquê o regime democrático necessariamente é formado por oligarcas, em sua maioria. Porque é o seguinte, você começa com um regime monárquico, onde esse monarca ele está buscando, geralmente, em um comportamento aristocrático, o bem comum. Chega um momento que o monarca ele pode ser corrompido. E no momento que ele deixa de buscar o bem comum e busca o bem como fim próprio, o bem para si, ele deixa de ser um aristocrata e começa a ter um comportamento oligarca. Esse monarca, ele... tu que leu lá, eu não li esse livro ainda. O monarca, como é que ele é apontado? Como é que ele chega a ser um monarca? Vamos falar de Brasil? Dom Pedro II... herdou o trono de Dom Pedro I. Dom Pedro II era um dos homens mais cultos da história, reconhecido globalmente como um homem extremamente culto, falava 5 línguas, foi criado, ele era príncipe, né? O príncipe ele era criado para governar um império, né? Então ele entendia sobre ciência política, entendia sobre diplomacia, entendia sobre economia, entendia sobre relações humanas, ele foi criado para isso. A industrialização, então, do Brasil vem através de ações que foram construídas pelo Império de Dom Pedro II. O Brasil só é um Brasil continental e não todo fragmentado, balcanizado como é a América Latina, porque Dom Pedro II tinha essa visão e não deixou o Brasil se fragmentar, ele sempre manteve o Brasil unificado. A gente, durante os anos de Império no Brasil, nunca teve um golpe militar, ou até que teve em 15 de novembro de 1889, que fizeram um golpe militar. Daqui a pouco eu entro no motivo por que isso aconteceu. Foi porque a oligarquia quis. Na verdade, foi a oligarquia que o fez, né? Então, você tinha estabilidade política, estabilidade social, você tinha uma prosperidade econômica acontecendo, você tinha a fundação da primeira ferrovia, que foi feita pelo
nosso Elon Musk da época, que é o Barão de Mauá, o primeiro cabo de telégrafo que ligou o Brasil à Europa para que a gente pudesse ter telecomunicação, também criado por Barão de Mauá durante o governo de Dom Pedro II, o Império de Dom Pedro II, foi feito naquele momento. A gente teve também a primeira iluminação elétrica do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que foi feito pelo Barão de Mauá. Barão de Mauá fez o primeiro estaleiro, tudo isso no governo de Dom Pedro II. A criação do Banco do Brasil, que também foi Barão de Mauá que criou durante o Império de Dom Pedro II. Então você tinha ali um Brasil que era tido como uma grande promessa naquele momento. Era a princesinha das Américas, era a grande promessa. E eu conheço pessoalmente, já estive algumas vezes, já jantei com o Dom Orleans de Bragança, né? O Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E o Dom Bertrand falou: a minha família nunca viu o Brasil como colônia. Isso aí é nego que colocou isso nos livros, a gente nunca viu. A gente viu o Brasil como uma extensão do Reino de Portugal. Inclusive a família mudou-se para o Brasil. A família real mudou para o Brasil. Só que no fatídico 15 de novembro de 1889, aconteceu algo que tirou o Brasil do trilho de desenvolvimento. Em maio de 88, foi um trabalho construído ali por anos por Dom Pedro II, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea extinguindo a escravidão. O que é o mínimo que se espera de um aristocrata, certo? Sim. Não é aceitável escravizar um ser humano. Só que quem comandava o Brasil naquele momento? Os barões do café e o exército. Você é um barão de café, teu negócio então é botar gente pra poder plantar e colher café lá. Se alguém extingue a escravidão, você tá feliz ou triste com as pessoas? Fudeu teu unit econômico, certo? Agora eu vou ter OPEX, antes eu não tinha OPEX. Então essa turma com certeza não ficou feliz. Dom Pedro II, um dos homens mais cultos da história. Você acha que ele não sabia que esse cara não estaria feliz com ele? Ele sabia. Só que o que um aristocrata faz? Ele não tem dinheiro e poder como objetivo. Ele tem o bem comum. Então ele falou assim: foda-se que esses caras estão putos com a gente. Isabel, que ia ser a próxima imperatriz, pode assinar a Lei Áurea, tá contigo, porque você que vai assumir o Brasil depois de mim, essa é sua. A princesa Isabel assina em maio de 88. Tu sabe dizer, desculpa, paramos aqui, claro, quando ela assinou. Tu sabe dizer qual que era o contexto? Assim, a gente estava falando sobre os barões do café e tal, certo, que faziam parte do contexto da época, mas nós também fomos um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, né? Exatamente. Por que a gente não fez isso antes, já que o nosso governante era um cara foda? Porque existia no Brasil uma oligarquia dominante que a coroa sabia que isso era assinar um atestado de óbito da monarquia no Brasil. Ele achou que talvez não iria acontecer porque a população amava a monarquia, porque tinha estabilidade política, tinha avanço cultural, tinha avanço econômico. Tanto que a população não era a favor do fim da monarquia. O golpe ocorre em 15 de novembro de 1889, às escuras. Marechal Deodoro, se eu não me engano, posso estar confundindo qual marechal que foi, se eu não me engano foi o Marechal Deodoro. Ele saiu ali de casa meio doente, inclusive, para poder depor uns ministros lá. Aí no meio do caminho foi convencido a dar um golpe. O nego assinou aquilo ali na surdina, deram 24 horas para a família real sair do Brasil, pegar um barco rumo ao exílio. A população nem sabia o que aconteceu. Do nada ele falou: ué, cadê a família real? Saiu. Ninguém era a favor disso. Então quando eles viram que tinha ambiente e que eles estavam fortes politicamente para fazer isso, eles fizeram. E o ambiente era a insatisfação dos barões do café com a Lei Áurea, né? Exatamente. E a volta do exército da Guerra do Paraguai, que eles estavam querendo prestígio. E junto a isso, é aí que entra um detalhezinho que nunca na escola alguém vai contar para quem tá me assistindo aqui agora. Augusto Conte, o fundador do positivismo, inclusive o Ordem e Progresso que tem na nossa bandeira ali é algo que vem de Augusto Conte, ele já tinha contaminado parte da oligarquia brasileira e principalmente o exército com positivismo. E o positivismo essencialmente negar as conclusões naturais da vida e falar que tudo se resume à ciência. É um reducionismo da verdade. Essa é a essência do positivismo. O que é cruel. A gente pode entrar nisso depois, porque eu acho que é cruel. O que acontece ali? No positivismo, se afirma que, por exemplo, né, naquele momento, os militares eram muito mais preparados para poder governar o Brasil do que uma família monárquica. Eles viam Dom Pedro II como antiquado, ultrapassado, tradicionalista. Então eles quiseram ser o legalzão. Vamos lá, vamos dar um golpe de Estado. E eles dão um golpe de Estado, expulsa a monarquia daqui, e aí a gente tem a República. A gente tem 130 anos de República, né?
teve, sei lá, 4, 5 golpes de Estado já, sei lá, 3, 4 constituições diferentes, instabilidade, quase 85% do meu PIB é dívida. Tipo assim, o que teve de melhor nisso aqui? Só caos. Por quê? O Aristóteles explica isso no livro A Política. Voltando agora ao tema, por que a gente começou essa conversa. Ele fala que, necessariamente, uma monarquia, quando se deturpa, ela vira uma timocracia, que é onde os brabo mandam, os grandes guerreiros mandam. A gente teve até esse papo. Você falou, pô, e o Gengis Khan? Eu falei, ele é um timocrata. A deturpação da timocracia vira uma oligarquia, que é onde poucos governam para poucos. Essencialmente, chega um momento que você deturpa para democracia, que é o pior sistema de governo, segundo Aristóteles, perdendo só para a tirania. E ele fala que a democracia é uma ponte para a tirania, porque para ascender ao poder na democracia você tem que necessariamente ser vicioso, você não pode ser virtuoso. Ou seja, eu tenho que focar no curto prazo, eu não posso focar no longo prazo. Tanto que o sistema democrático, cada 4 anos, eu mudo a direção, né? Essa é uma das principais críticas, de fato. E assim, eu não posso, por exemplo, me candidatar agora e falar, cara, a gente tem quase 85% do nosso PIB como dívida, logo eu tenho que cortar um monte de custo, eu vou cortar 1/3 do Estado, eu vou, eventualmente diminuir alguns benefícios. Cara, eu nunca vou ser eleito falando isso, né? Se eu falar a verdade, eu nunca vou ser eleito, né? E a democracia, o Aristóteles, ele fala que é o seguinte, é um governo onde todo mundo quer o benefício e ninguém quer pagar a conta, ninguém quer assumir o resultado. Ou seja, você precisa ser um oligarca para ascender ao poder. Vamos lá. A gente está em um dos maiores déficits fiscais da história do Brasil. Não existe mais aposentadoria. Isso é uma grande mentira, uma grande pirâmide. Qualquer pessoa que fala para você que você vai se aposentar está mentindo para você, né? Isso aí talvez um dos maiores golpes que existem falar da aposentadoria no INSS. Matematicamente é impossível ter aposentadoria. Mas estamos lá, recolhendo, né? Em tese você está contando que você vai se aposentar, né? Você não vai se aposentar. Quando der esse caos, que vai ser a nossa geração que vai ver isso, quem que vai pagar essa conta? Não são os caras que criaram isso, né? Os caras estão nem aí. Sabe por quê? Daqui a 8 anos ele tá fora do governo. Ele quer que se foda, meu irmão. É carro alugado. Entendeu? É a diferença de como que você trata teu carro, como que você trata um carro da Localiza que você alugou ali. Democracia, ela coloca o Brasil como um carro alugado.